Olá, boa tarde, que alegria estar com você, que bom ter a sua companhia de todo o Brasil. Falamos via satélite, canal digital aberto, também estamos pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. São 24 horas de programação aqui pela TV, mais de 98 milhões de telespectadores com a gente em toda essa programação. Muito obrigada, viu, por estar com a gente, até porque nós vamos falar de vários assuntos que são muito interessantes para você. Começando pela sua alimentação, vamos falar sobre alimentação saudável, de que forma que você pode aproveitar melhor os nutrientes no teu organismo. Minha primeira convidada já está aqui, é a Simone Luckman, que é nutricionista e vai dar dicas preciosas para você nesse dia de hoje. Vamos falar também de algo que não tem nada a ver com nutrição, mas tem um nome muito parecido, que é o tal do sistema Kibe. Já escutou essa palavra? Tem a ver com o jeito que você se veste, de que forma que você vai valorizar melhor o seu biotipo. Então a gente vai falar um pouco sobre moda também no programa de hoje. Além disso, vamos falar do hormônio do sono, a melatonina, para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Tudo isso e muito mais para você, começando o programa A Vida em Foco. Olha que oportunidade, que alegria a gente poder falar sobre nutrição, começando bem a semana, cuidando da nossa alimentação, ainda mais com uma especialista da área. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui para ela que é nutricionista, Simone Luckman. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, Carol. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo e poder divulgar um pouquinho do meu conhecimento pro pessoal aí. Eu que agradeço, prazer te conhecer pessoalmente. O que você preparou, o que você pensou nesse dia de hoje pra gente? Que eu tô vendo aqui, a gente olha pra um bolo desse, né? A hora que eu cheguei já aqui no estúdio, falei, meu Deus, a gente vai ter o que será? Né? Vamos já começar chutando o balde ou não? Aqui a gente tá falando de nutrição com esse bolo maravilhoso? Sim, é um bolo sem glúten, sem lactose, com cacau. Olha, alcalino. Então você tá vendo como que a gente como que a gente pode não apenas se iludir, a gente pode se nutrir mesmo. Então, com certeza. Sem glúten, sem lactose e com cacau. Com cacau. Qual que é a importância da gente pensar em tirar glúten e lactose, não falando só em pessoas que têm alergia ou sensibilidade? Qual que é a importância disso? Algumas pessoas hoje têm algum tipo de intolerância ao glúten de hoje do nosso mercado. Se você olhar em nossos avós, nossos pais, muitas pessoas não têm intolerância a glúten e não tinham antigamente. Verdade. Por causa do trigo, porque o nosso trigo não era modificado geneticamente. O processo, você acha que tem a ver? Então esse processo de você fazer da farinha branca, do trigo, fazer uma farinha que seja boa para um pão crescer bonito, para um pão crescer macio, branquinho, ele passou por um processo de modificação lá em laboratório, foi para a agricultura, foi plantado, foi processado e isso que está aumentando esse índice de intolerância às pessoas hoje ao glúten. Nossa, você trouxe uma resposta hoje que eu nem sabia que você teria essa resposta, porque faz tempo que eu tô assim, gente, mas parece que não tinha tantos casos, né? Será que é alguma coisa genética? Será que tem a ver com a alimentação? Pronto, você respondeu. Exatamente. Olha só. E daí, por isso, evitar o consumo da farinha branca. Mas eu sou contra você diminuir totalmente o consumo. Não eliminar não é uma boa. Não precisa eliminar, né? O que você pode buscar é uma farinha orgânica, uma farinha integral, né? Que já vai melhorar a qualidade. Melhora a qualidade, que hoje Legal. a gente tem isso no mercado, né? Sim. E aqui eu trouxe uma opção de um bolo de cacau alcalino feito com farinha de arroz integral e amido de milho, que é a nossa base das farinhas para constituir esse bolo. Cacau alcalino, você falou? Cacau alcalino. O que é que tem nele? O cacau diferente? alcalino, primeiro a gente tem que pensar no cacau de uma determinada forma. Quando a gente vai lá na prateleira do mercado comprar, você tem o cacau 70%, 30%, 50%, 100%, né? Tá. Então aqui eu tô usando o cacau 100%. Ou seja, ele é o cacau ele é o puro. Por isso... E segunda coisa, ele é o alcalino. Então o cacau alcalino, o próprio nome diz, ele tem essa função de equilíbrio, né? Ele neutraliza tudo. Então, nosso corpo tem uma receptividade muito melhor a esse tipo de cacau do que os outros. Que interessante. Certo? Então, esse cacau alcalino é bom para o sistema cardiovascular, é bom para o nosso coração, ele é bom para nos dar disposição, energia, né? E legal. Por ele ser alcalino, o nosso corpo consegue absorver melhor e mais rapidamente as propriedades dele.
Nossa, muito Além bom. do que, para quem tem problema de memória, para quem tem problema de esquecimento ou precisa de muito Quer foco, se concentrar mais, também ajuda. consuma cacau. E não precisa ser somente o cacau no bolo. Eu trouxe aqui também um cappuccino, que para vocês provarem. Ah, que legal. Com cacau alcalino também. Então, você pode também consumi-lo somente no período da manhã, uma colher de cacau com meio copo de água e ingerir também. Já vai te dar essa disposição, essa energia e fazer bem para você. Que legal, muito bom. Bom, então a gente tem aqui um bolo e é simples de fazer, né? Você tem a receita lá no teu Instagram? Tenho, não? tá lá Você no tem meu Instagram, Tá. @SimoneLuckman. Tem a receita do bolo, tem a receita do cappuccino. Tá. Simples, bolo de liquidificador, Carol. Ah, Tranquilo. até pra quem não sabe fazer bolo, vai bater lá e vai dar certo. Bolo de liquidificador, lá eu ensino direitinho como deve ser feito, passo a passo, super fácil de fazer. Legal, legal. Tá, e você falou também, você mencionou do cappuccino, né? Cappuccino, aqui eu fiz uma mistura de pós, né? O cappuccino nada mais é do que uma mistura de pós. E aqui eu utilizei 100 gramas de... a receita tá lá, né? Não vou falar o passo a passo certinho pra vocês irem lá, deixar a curiosidade pro pessoal ir lá pegar, né? Mas eu usei leite em pó desnatado, né? Pode usar leite de coco em pó Pode também. ser, pra quem não quiser. Pode substituir, se não quero, tem alergia à lactose, vou usar ele. Tá. Usei o cacau 100% alcalino também, né? E usei canela, baunilha, chocolate, café solúvel, né? E um pouco de açúcar mascavo. Então eu gosto de usar, tanto aqui quanto aqui, usei açúcar mascavo para fazer as minhas receitas. Em alguns casos, açúcar demerara também. Tá. Então, vamos falar um pouco da questão nutricional, né? Que foi o propósito mesmo, né? Da nossa conversa. Qual que é a vantagem, por exemplo, aqui tem canela, você falou, né? Tem. Que chamou atenção, que é diferente. Qual que é a vantagem, por exemplo, de fazer uma mistura dessa caseira, que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Você vai selecionar os ingredientes, do que comprar aquele cappuccino pronto no supermercado. Ele tem um valor nutricional diferente. O que a pessoa vai sentir? Se ela está procurando, por exemplo, você falou da questão da memória aqui no bolo, né? Então, resolve a memória com o bolo. Mas disposição, uma queixa das pessoas, geralmente o sono, ele tá atrapalhado. Esse tipo de consumo ajuda ou não? Ou quais os benefícios? Com certeza, Carol. Não só falando do cappuccino aqui, que a gente preparou, que é uma mistura super fácil, é só misturar os pós ali. Só ter a proporção. Mexe, mistura e tá ali, você pode consumir diariamente. Mas isso eu uso como rotina na alimentação, na minha alimentação, na alimentação da minha família e de todos, né? Você evitar. O que você pode fazer na sua casa, faça na sua casa. É melhor, né? Com certeza, Carol, porque pensa, para você embalar um produto, né? Eu já tive padaria, já passei pelo processo e sei de embalagem. A quantidade de aditivos químicos, a quantidade de corantes, a quantidade de conservantes que você precisa colocar nos produtos hoje que estão lá na prateleira do mercado. Certo? Sim. Então eu sou super a favor e eu quero deixar essa mensagem pro pessoal. Tudo que você puder, faça na sua casa. Faça na sua casa. Desmistifique esse porém que as pessoas têm hoje de dizer eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo. Tem. Porque se você não tiver tempo para cuidar da tua saúde hoje, você vai ficar no hospital daqui a um tempo. Vai ter que parar Você vai ter que parar de né? algum jeito para cuidar da tua doença. Porque hoje, a base da nossa vida, da nossa saúde, da nossa alimentação e do nosso bem-estar é a alimentação. Então, tenha uma alimentação saudável, procure formas de você fazer o teu próprio alimento. Então, aqui, eu sei que não tem conservante nenhum. Então, só pelo fato de tirar o conservante já é um grande benefício, né? Sim, com certeza. Esse é outro ponto da diferença, por exemplo, do bolo ou do pão que você compra na padaria ou que você compra aqueles pães já que estão embalados. Sim. É o excesso de conservante, é o excesso de aditivo químico, de antimofo que tem. Então, é muita coisa, além do glúten modificado. Sim. Todo esse excesso de produtos químicos que você acaba ingerindo. E tudo isso no teu corpo vai... o teu corpo não consegue juntar essas substâncias. E são os chamados radicais livres. Eles ficam soltos lá no nosso corpo, essas células, essas moléculas, procurando uma célula deficiente ali no seu corpo para se juntar e ali gerar um problema. Meu Deus do céu, aí tá o maior problema. Aí tá complicado. Exatamente. Entendi. Então, o que você puder, tenha na sua casa.
junte os ingredientes e faça você mesmo, né? É engraçado, né? A gente fala, é um mundo tão moderno e a gente tem que voltar às raízes para tantas coisas, né? Exatamente. O movimento de tanto do que você está falando de fazer em casa para ter menos conservantes. E acredito que se for mais na raiz mesmo, daí a gente vai olhar o sistema de produção, né? Daí volta nos orgânicos. Sim. E produtores familiares também, né? É Legal. algo que a gente está perdendo, né? Que a gente tem que buscar nas nossas raízes e buscar essa vontade. Mesmo eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo que não tem vontade de aprender a cozinhar, que não tem vontade disso, não tem tempo. Mas busque. Às vezes se interessa, né, por alguma coisa. Às vezes se interessa Acho uma receita fácil, né? Uma coisa de liquidificador. Gente, essa receita é super fácil. Essa aqui eu vou ter que olhar. Coloca... Ainda mais que é 100% cacau aqui. Olha, essa aqui deve estar uma delícia. Olha, casquinha, tudo aqui. Vou cortar um pedacinho pra você provar. Eita, eu quero. Muito bom, muito bom. E, bom, você, lá no teu Instagram, você dá dicas? O que você faz lá? Sim, eu dou dicas de uma vida saudável, né? Num geral. Num geral também. Adoro atividade física, adoro musculação, corrida. Então, eu e minha família passamos por um processo há uns 5 anos atrás de obesidade, né? Então, a gente era acima do peso. Então, tudo isso veio proporcionando uma mudança geral na nossa vida. Então, se você me acompanhar no Instagram, você vai ver toda essa modificação, toda essa rotina nossa, minha, do meu marido, dos meus filhos. Tenho 2 filhos adolescentes também. Então, eu vejo assim, é muito importante a gente pensar nessa família, a gente pensar nesse modo de conduzir uma família para um caminho saudável também. Sim, com certeza, muito importante. E além das receitas, dicas além das receitas, que é a parte boa, né? Que é a parte boa. Não, mas o pessoal vai lá pra ver, sim. Sim. Então tá, então vamos experimentar um pedaço de bolo aí ou não? Tá servido ou não? Hã? Tá, você trouxe alguma coisa ali naquela garrafa ou não? Temos, a gente só tem... Só pra curiosidade aqui, claro, saber, né? A Tipo, gente vai que tem um... Água quente, né? Água quente pra misturar com isso aqui. Pra misturar com o cappuccino pra você provar, tá, né? Tá. E assim, aqui eu tenho água quente, mas se você optar por usar um leite, pode fazer a mistura com o leite também, Você sabe que eu não né? sou muito do leite não, viu? É, né? A gente acaba perdendo o hábito, né? Diz a minha mãe que desde criança eu tinha as temporadas assim que eu não queria. Então, sei lá, até hoje não vai muito. Não vai eu muito. sou mais o leite de coco mesmo. Leite de coco. É. Olha só, e tem outras opções também, né? De você fazer um leite vegetal, um leite de aveia. Tem outras opções, né? Leite de aveia é tão fácil fazer, né? Meu Deus, é muito fácil. Facinho, muito fácil. Muito fácil. A gente pode trazer pro pessoal aí um dia. Ah, legal, legal. Então tá, então você me dá licença, eu vou provar aqui meu bolo, né? Posso cortar aqui mesmo? Fica à vontade, Porque daí eu vou pegar um pedacinho Carol. aqui, de acordo com a minha dieta aqui, sabe? Isso mesmo. Né? E assim, né, eu trago essa opção, que é um lanche rápido, de repente, pra você fazer, né? Muitas pessoas, às vezes, até falam de congelar. Ó, quase que eu derrubei, hein? Então, você pode, às vezes... Gente, olha que bolo fofo, meu Deus. Fofinho, né? E olha só, sem glúten, sem lactose, uma opção O farelo fácil que eu fiz aqui, especial, ó. Faz um farelo especial, por quê? Pra mostrar que tá fofo o bolo, né? E não tem glúten, gente. Não tem glúten. E não tem lactose, vamos ver. Bom. Então, vou preparar pra você um cappuccino também pra você poder, né, apreciar junto com o É bem bolo. do jeito que eu gosto. É, do jeito que você gosta? Tipo, bem pouco açúcar. Mas não chega a ser amargo, não. Não chega a ser amargo, né? Pra Você gente normal, vai gostar. E você sente bem o gosto do cacau, né? Muito bom. Você pôs quantas colheres ali do... Aqui, ó, pra eu essa perdi? xícara cheia eu coloco 2 colheres de sopa, tá? Mas como eu coloquei metade aqui... Gente, eu gostei dessa ideia do cappuccino. Eu tô querendo trocar um cappuccino lá em casa. Desses aí Troca. comprados, sabe? Do marido. Tem que fazer um bem bom pra ele querer, né? Trocar. Faz Porque, esse aqui né? que você vai gostar, Carol. Ele vai gostar também. Esse cappuccino aqui, eu coloquei canela, que eu falei pra você. Coloquei Que cheiro gostoso. o cacau. Uma delícia. Deixa eu ver. Ai, dele. Olha, ó, teu Instagram ali, ó. Vamos ver. Olha ali, ó, receita do cappuccino, gente, ali, ó. Tá ali, ó. Com cacau alcalino. É o mesmo cacau do bolo, né? É o mesmo cacau do bolo. Se o pessoal tiver dificuldade desse cacau alcalino, tem um link na minha bio lá também. Prova os Ai, gente, dá licença, que eu tenho que fazer a mistura, né?
Exatamente. E não é, Carol, uma opção boa de um lanche da tarde que você está colocando aqui no nosso ovo, no nosso bolo, a gente tem ovo, que é uma proteína, então você está adquirindo um pouco de proteína. As farinhas têm proteína. Muito bom. Todas as farinhas têm proteína também. Tem um horário assim que se falar, é melhor você consumir isso aqui de manhã ou à tarde ou tanto faz? Isso aí vai depender de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Eu só como experiência, não gosto de consumir doces depois das 4 da tarde. Então, eu também não gosto. Então fica a dica tanto do cappuccino quanto do bolo, no café da manhã ou no lanche da tarde, né? Para você poder estar consumindo isso daí. E é uma opção rápida que você pode fazer para os seus filhos. Tira aquela nega maluca tradicional, cheia de açúcar, cheia de achocolatado. Todo mundo vai comer lá em casa, quero nem saber. E aqui, se quiser, faz uma cobertura rapidinha com um leite vegetal ou um creme de leite vegetal e um pouquinho de cacau. Também dá. E faz uma cobertura aqui por cima também. Muito bom. Se de repente depois eu sigo passo a passo ali no teu Insta, porque daí eu gosto de ver e ir fazendo, sabe? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu, minha querida, por ter vindo. Obrigada por ter compartilhado, por ter deixado a nossa tarde, assim, mais alegre, né? Então, Instagram aparece aí pra você, Simone Luckman. Muito obrigada, tá? Obrigado, Carol. Obrigada, pessoal. E espero ter contribuído com vocês. E eu convido você também para acessar o novo site da TV Evangelizar. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer ou não, mas lá pelo site você também consegue ver todos os apresentadores, todos os programas, a grade horária do que a gente passa 24 horas aqui na TV Evangelizar. Tá aparecendo aí para você, tvevangelizar.com.br. Inclusive tá lá para você o link aqui do programa A Vida em Foco. É bom que também você dá uma mexidinha lá, consegue interagir, consegue se programar. É aquele programa assim que eu gosto, quando será que passa? É todo dia, não é? Visite lá para você conhecer também a nossa grade, tá? A gente vai para um intervalo bem rápido e na volta a gente fala um pouco sobre moda para que você possa valorizar mais o teu biotipo. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco. É muito bom ter a sua companhia. Depois de uma verdadeira aula de nutrição, agora a gente vai ter uma verdadeira aula para você cuidar do teu corpo com a sua imagem. Porque se você tiver as escolhas certas, você vai causar uma impressão diferente, não é isso? Deixa eu dar aqui as boas-vindas para minha segunda convidada, que é consultora de imagem, também criadora de conteúdo digital, Patrícia Domingues. Seja bem-vinda. Tudo bem? Pode aproximar bastante isso, perfeito. E aí, Patrícia, você tá com esse sistema Kibe, né? Esse é o meu nome mesmo, a gente acabou de falar de comida, mas não tem nada a ver agora com comida, né? Não tem nada a ver. É porque Kibe é o sobrenome de um consultor americano que trouxe esse método novo de identidades corporais. Que interessante. E ele vai fazer o quê? Ele vai indicar um biotipo com roupa? Como que é? Conta pra gente. A ideia do sistema Kibe, a gente está muito acostumado hoje sobre disfarce o quadril usando tal coisa, crie cintura, o modelo pera, né? Tá. Com ampulheta. O sistema Kibe, ele vem com uma outra proposta. Ao invés de tentar disfarçar ou corrigir algo no seu corpo, a proposta é conhecer suas características e repetir nas roupas. Que a repetição, ela traz harmonia e a harmonia traz beleza. Entendi. Mas e como que é essa identificação de características? É por uma silhueta? Não. Isso, pela uma silhueta, através das características Yin e Yang, que foi o nome dado, né, para identificar o que você tem de mais masculino e mais feminino em você. Tá. Então, tem mulheres, por exemplo, que tem uma escala, né, no sistema Kibe, que vai do Yin ao Yang. Tá. Então, os tipos corporais como o da Marilyn Monroe, por exemplo, ela é uma característica mais feminina, pequenininha, mais arredondada. Tá. E tem as mulheres que têm características mais yang, que são mais altas, como as modelos, por exemplo, com a estrutura óssea mais aguda. Então, a ideia é vestir roupas que repitam suas linhas. Tá. Para a mulher que é mais yang, ela vai vestir roupas mais estruturadas, com acabamento mais fosco. Isso vai realçar a sua beleza.
Tá. Ao contrário, por exemplo, se uma mulher que é bem alta, né, com ossos mais agudos, bem assim, uma modelo, se ela veste uma roupa muito delicada, não traz harmonia, acaba ficando meio masculina na roupa, sabe? Então busca harmonia dentro daquele estereótipo, né? Exatamente. Eu acho que tem algumas imagens que a produção separou ali pra gente, não sei se vocês vão conseguir colocar. Mas ali, ó, a gente tem alguma ali, dramática, o que é isso? É um nome dentro desse sistema ou não? Isso, temos 5 famílias principais de biotipos, né? Então a dramática é a mais yang, o tipo que tem características mais yang. Então a mulher que é a dramática, ela tem esse formato de rosto mais alongado, nariz angular, a sua estrutura óssea, né? Ela tem ombros mais pontudos, a sua carne é mais tensa do que macia. Então, as suas formas são mais geométricas, né, retangulares. Então, quando a gente passa para as recomendações, na próxima foto, a gente vai repetir nas roupas essas características. Então, aqui, por exemplo, uma dramática não fica tão linda, não brilha a sua beleza quando ela veste roupas muito delicadas, com muito brilho, formatos muito circulares. Acaba ficando assim, desconecta da roupa. Já quando repete as suas formas angulares, geométricas também nas roupas, linhas mais retas, mais estruturadas, mais alongadas, olha como traz mais elegância. Sim. Então a proposta é você descobrir em quais dessas famílias, porque são 5 famílias. Tem a natural também, que é a próxima. Tem a clássica, a gamine e a romântica. Então são 5 tipos. São 5 famílias e dentro dessas famílias tem mais subtipos, que no total são 13 tipos corporais. E é fácil da pessoa bater o olho e saber quem ela é ou não? Precisa de um pouco de estudo, ajuda? Isso que eu tento trazer, né, com o conteúdo que eu produzo, ensinando a fazer testes através das roupas e tirando fotos. Tá, que legal. Então eu sugiro vários Porque às vezes é mais fácil você ver a foto pronta, né? Exato. E às vezes olhando só para o corpo você não consegue identificar quando você vê a roupa, né, vestida. Realmente, o que harmonizou com você ou não. Sim. Interessante, porque isso explica um pouco daquilo que às vezes você tem a impressão da roupa no cabide, por exemplo, que fala assim, não gosta. E quando você põe, parece que dá outra diferença. Né? E a ideia também é essa harmonia quando a pessoa elogia você, a sua beleza, e não a sua roupa. Quando a pessoa elogia, por exemplo, só o seu vestido, então talvez seja um sinal de que o vestido está chegando antes. Quando a pessoa chega para você, Carol, como você tá linda, e ela não sabe explicar o porquê você tá em harmonia, sabe? Porque houve ali a roupa se fundiu com você, com a sua beleza. Entendi. Então a minha proposta é ajudar mulheres a descobrirem a sua beleza, né? Através das suas linhas e aprender como repetir isso. Interessante, muito bom. E geralmente é feito através do quê? De um teste? Isso, eu ofereço consultoria também, né? Então eu faço através de muitas fotos, com roupas diferentes. Você de bater o olho em alguém, você já consegue identificar ou não? Algumas é mais fácil. Quando é mais característico. Isso. Porque deve dar uma misturada também ali dentro, né? Dá uma misturada. Quando tá nos extremos, por exemplo, a romântica é o extremo o extremo mais feminino, mais curvilínea, como a Beyoncé, né? Sim. E quando tá no extremo yang também é mais fácil identificar. Mas tem as que estão no meio ali intermediário, aí é mais difícil. Deve ser a maioria, né? A maioria. Deve ser a maioria, que é a mais a mistura. E isso vai valer para o tipo de roupa, para o tipo de corte, para o tecido que você falou, brilho, essas coisas, ocasiões também, ela vai olhar... cabelo. Enfim, acessórios, cabelo, pra tudo. Pra tudo. Maquiagem. Pra maquiagem também. Também. A cor do cabelo, se fica melhor com luzes mais suaves ou com uma cor única mais rica e vibrante. A maquiagem, se é com base mate ou pele glow, por exemplo. Tudo isso. Então não é só olhar lá e tá usando isso, vou pegar aquilo. Não. Olha só. Interessante, E aí né? você também consegue identificar quais os decotes ficam melhores para você, decotes arredondados, ou decote em V mais profundo, ou mais soltinho. Então, ajuda muito. Interessante.
É interessante porque isso passa uma mensagem, né? Isso seria benéfico, por exemplo, só para quem tem um casamento para ir, ou você diria para questão profissional também, social? Com certeza para todas as áreas, né? Porque a gente quer se sentir segura com a roupa que a gente está vestindo, né? A nossa mensagem é a primeira que traduz assim a primeira impressão, né, para quem conhece a gente. Então, nos 7 primeiros segundos, a sua imagem é que transmite essa mensagem. Então, a gente quer transmitir uma imagem com confiança, né, de que você sabe o que está vestindo. E depende também da sua intenção, né? Não é um sistema para te prender ali, sabe? Num estereótipo e você só pode vestir isso. Mas te ajuda a entender realmente o que traz harmonia. E quando você quer ousar um pouco, tudo bem, você ousa, mas sabe como depois equilibrar, de repente, uma peça. E isso ajuda muito a você evitar compras erradas desnecessárias, só porque está na tendência e está linda na manequim, aí você chega em casa e por que eu comprei essa peça, né? Então tem a ver com bolso também. Tem muito a ver com bolso. Importante. Porque a ideia é você ter um guarda-roupa realmente que traduz a sua beleza, né? E aí você consegue se vestir com muito mais praticidade, com muito mais rapidez também e sabendo que está dentro ali da harmonia, né? Sim. Patrícia, dentro dessa harmonia também tem a questão de cores ou não? As cores, não exatamente. Se fala muito de paleta de cores, né? Ali tem a ver, sim, em relação ao contraste. Tem tipos corporais que se beneficiam do color block, por exemplo. E não se que é o color block? Traduz pra gente. Por exemplo, uma calça branca com uma blusa rosa choque. É aquele bloco de cores na sua silhueta. Tá. E tem tipos corporais que não se beneficiam do monocromático. Por exemplo, usar tudo preto, que é o caso das gamines, são as mulheres com a silhueta mais apequenada. Elas, normalmente na internet a gente vê dicas, você é pequenininha, use monocromático que vai te alongar. Mas não é só pegar isso e aplicar então, pelo jeito. Exatamente. No sistema Kibe, a recomendação para a gamine é exatamente usar peças mais curtas, que repetem as suas linhas, que também são curtas, com quebras na silhueta, sabe? Em blocos, porque isso vai trazer mais harmonia. O objetivo não é te alongar e nem te fazer parecer menor, e sim realçar o que você já é. Sim, harmonia. Entendi. Ver você falando é fácil, mas eu acho que na hora de fazer mesmo tem muito detalhezinho, né? Isso. Mas você fala sobre isso no teu Instagram, né? Falo. Então aparece para você também para mais dicas. No YouTube também. No YouTube, tem o site, tá tudo aparecendo ali, descubrasuabeleza.com.br. Isso. Aí eu ajudo, né, a fazer as análises e a te guiar também. Ofereço guias rápidos, guias completos para você entender quais as melhores calças, blusas, modelos de vestido. Então, que legal, é muito um legal. guia prático. Bem útil. Muito bom, muito obrigada, viu, Obrigada Patrícia? eu. Sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada. Agora eu quero compartilhar com você os preparativos já para o jubileu do século XXI, daqui 2 anos praticamente, que o Vaticano já está com tudo assim, ó, todo vapor, porque 2 anos passa assim também, né? Acompanhe comigo. 4 comissões e um comitê técnico. Foi a estrutura criada pela Santa Sé para dar suporte à preparação da Igreja para as comemorações do Jubileu 2025. Nos últimos meses, esses grupos de trabalho vêm apoiando o Dicastério para a Evangelização na elaboração do Programa Geral. O trabalho envolve também os 212 delegados das dioceses italianas e os 90 representantes das conferências episcopais do mundo todo, que serão responsáveis por criar um vínculo entre o dicastério e as instâncias locais. A estrutura criada para pensar cada detalhe do jubileu foi apresentada nesta terça-feira durante uma entrevista coletiva. Um trabalho que, como lembrou o próprio prefeito do dicastério, começou no início do ano passado. L'11 febbraio del 2022 Em 11 de fevereiro de 2022, o Papa Francisco me escreveu uma carta encarregando o então Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização, da preparação e celebração do Jubileu Ordinário de 2025. Esta fase preparatória mais técnica, mas igualmente necessária, acontece paralelamente à organização do acontecimento jubilar.
Além das tratativas técnicas e operacionais, Fisichella também destacou a conclusão do concurso internacional que elegeu o hino oficial do Jubileu. O texto, escrito pelo teólogo e músico Pierangelo Secchieri, foi escolhido entre 270 composições de um total de 38 países. Outra novidade anunciada é o site do Jubileu, que estará aberto ao público a partir desta quarta-feira. O portal, em 9 idiomas, apresenta alguns dos conteúdos mais importantes para conhecer o evento jubilar. A partir de setembro, também estarão disponíveis as páginas sociais e o novo app do Jubileu 2025. Com a aplicação que estará disponível para Android e iOS, será possível ficar por dentro de todas as novidades do Jubileu, que já tem data para começar. O Jubileu Ordinário terá início com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro no mês de dezembro de 2024. O calendário também inclui os grandes eventos jubilares, que, por sua natureza, atraem uma grande multidão de pessoas a Roma. Penso de modo particular no Jubileu dos Jovens, dos movimentos, das confrarias, dos catequistas, do mundo do trabalho, das escolas. Em suma, um calendário que requer uma preparação mais detalhada para permitir um desenvolvimento coerente com a experiência de fé. Per consentire uno svolgimento coerente con l'esperienza di fede. E depois do intervalo, a gente fala sobre a melatonina para ajudar você com a sua qualidade de sono. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco e ainda dá tempo de você se inscrever para o VEM Festival Voz, Evangelização e Música através do site vemfestival.com.br. Talvez não seja você que vá interpretar, mas você pode ser o compositor de uma música. Nós estamos procurando 16 novos talentos para trazer música boa, católica, para você aparecer aqui pela TV Evangelizar, para você poder gravar a sua música, trazer esse teu dom. Então participe conosco que ainda dá tempo. São 16 talentos que nós vamos selecionar e você pode indicar alguém ou fazer a sua inscrição pelo site. Inscrições vão até o dia 30 de junho, então corre, tá bom? Que dá tempo. Vamos falar um pouco sobre a sua qualidade de sono? Você é daquele tipo que deita e dorme a noite inteira, acorda bem? Ou você fica rolando, acaba acordando, não tem disposição, sente cansaço ao longo do dia? Talvez possa ser alguma desregulagem aí no teu organismo, como por exemplo esse melatonina, que é considerado um hormônio do corpo. Compartilho com você. Conhecida como hormônio do sono, a melatonina é uma importante aliada para dormirmos bem. Produzida pela glândula pineal no cérebro, ela é liberada em momentos específicos. É um hormônio que nós mesmos produzimos, né? Esse hormônio, ele é conhecido como um hormônio que ajuda a regular o sono. Então, é um hormônio que é produzido em condições ideais, geralmente no final do dia, né? Onde tem um nível de claridade diminuído. Geralmente, pacientes que têm a melatonina, um déficit na produção da melatonina, podem ser pacientes idosos que, com o passar do tempo, vão perdendo essa capacidade de produção desse hormônio, ou também esses pacientes que ficam muito expostos, ainda mais hoje em dia, né, com tela de luz azul do celular. O hormônio também auxilia outras funções do organismo. A imunidade, parte cardiovascular, né, parte do sistema digestório. Dormir bem ajuda no funcionamento ali de todo o organismo, de todos os sistemas, né, mas acho que principalmente nessa questão ali de imunidade. Quando você está com o sono regulado,
você não vai também aumentar muito o hormônio do estresse, que é o hormônio do cortisol. Você vai regular esses outros hormônios também. E quando você não dorme direito, você desregula leptina, grelina, aumenta cortisol. Cortisol faz aumento de gordura corporal. Então, quando você dorme, na verdade, quando a gente tem essa produção boa de melatonina, você relaxa, tudo dorme, você consegue regular todas essas outras funções. Cansaço, falta de atenção e alterações de humor podem ser sinais da falta de melatonina. Por isso, temos que fazer nossa parte para ajudar o hormônio a agir. Ter horários regulares de deitar e levantar, principalmente não só nos dias de semana, mas também aos finais de semana, né? O organismo é acostumado com essa rotina, né? Evitar exposição à luz do celular, de televisão, de tablet, de computador, ir para a cama quando for dormir. A prática de atividade física aeróbica regular, não próximo, óbvio, do horário de dormir, mas ajuda também nessa questão de regulação do sono. A reposição só deve ser feita com indicação médica, mas é possível estimular a produção de melatonina por meio de uma alimentação saudável. Nós precisamos de um precursor, que é o triptofano, que vai formar serotonina e aí vai induzir na formação da melatonina. Então nós temos as leguminosas, alguns tipos de cereais, a banana é rica em triptofano, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu vou comer antes de dormir. Não, você tem que comer essas coisas ao longo do seu dia, né? As castanhas, as oleaginosas, as folhas verdes escuras, né? São todas fontes aí de triptofano que vão ajudar, principalmente nessa questão aí de formar a serotonina e depois logo a melatonina também. E eu compartilho também com você esta ação que foi uma parceria dos órgãos governamentais de Recife, de Olinda em Recife, e também da igreja, chamado de Casa do Pão, levando comida aos mais necessitados. Acompanhe comigo. Pão em todas as mesas. O tema do 18º Congresso Eucarístico Nacional, realizado na Arquidiocese de Olinda e Recife em 2022, ressoa nesse casarão localizado no centro da capital pernambucana. Dom Fernando Saburido foi conferir o atendimento aos mais vulneráveis, a maioria em situação de rua, conferindo a entrega do pão que mata a fome de comida, de cidadania e de amor. Nesta semana, uma ação conjunta da Casa do Pão com órgãos públicos e organizações não governamentais garantiu serviços importantes para quem não pode pagar por eles. O carinho com que as pessoas são tratadas impressionou quem veio ajudar pela primeira vez. Nós viemos aqui porque estamos participando de um projeto, que é o Pop Rua Ajude, para dar documentação da cidadania aos moradores de rua, e com o apoio desta Casa do Pão. Então, viemos conhecer esse projeto da Casa do Pão e ficamos encantados, né? E falando pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, ficamos encantados com esse acolhimento que vocês dão aqui. A questão da cidadania começa assim, desta forma, é o que eu entendo, desse acolhimento, de dizer que eles são importantes sim, eles são cidadãos sim. Então, vamos dar uma alimentação, vamos orientar com relação à parte médica, à parte de documentos, e tudo isso eu vi aqui. Não é? Tudo isso eu vi aqui. E a importância que quando a gente quer, quando o ser humano quer, ele faz, né? Ele faz. Sempre que vem à Casa do Pão, o arcebispo se alegra com seu pleno funcionamento. Pergunta, elogia, experimenta. O pastor vivencia com seu povo o que um dia foi apenas um sonho. Como é importante estarmos aqui nesta manhã para viver essa experiência agradável de participar desse momento tão fundamental para os pobres, as pessoas que vivem em situação de rua. São várias instituições que se congregam para, nesse dia de hoje, prestar vários serviços ao povo pobre. E isso, de fato, mostra que a Casa de Deus, a Casa do Pão, está cumprindo o seu papel. E o marco do Congresso Eucarístico Nacional está realmente funcionando e que nós estamos, com a graça de Deus, podendo oferecer esse serviço aos irmãos. A Casa do Pão oferece refeições todos os dias, nos 3 turnos, para quem não tem o que comer. Aqui, os pobres têm espaço para tomar banho, lavar suas roupas. Tem atendimento médico e jurídico, acompanhamento psicológico e espiritual. Por isso, doações são sempre bem recebidas. Nosso dia a dia, essa é a nossa realidade.
de pelo menos 500 refeições por dia que são aqui servidas. O atendimento médico, ambulatorial que fazemos diariamente, atendimento jurídico, lavagem de roupa, o banho, atendimento espiritual, missas que são celebradas. Então, esse movimento que temos com mais de 2.000 pessoas por semana sendo alimentadas e atendidas, acho que já faz a gente entender que a casa está cumprindo aquilo que ela se propôs desde o início, quando Dom Fernando sonhou e a CNBB pôde fazer com que isso acontecesse. A partir de 1º de abril, a Casa do Pão estará no Instagram. Acesse, acompanhe e ajude. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. E todo esse conteúdo que você viu aqui hoje fica disponível para você no YouTube da TV Evangelizar Oficial. Então você pode rever o que a gente falou sobre nutrição, o que a gente falou sobre moda, todas as matérias estão para você lá no nosso canal. Eu encontro você amanhã, tá bom? No mesmo horário, às 3h30 da tarde. Um beijo, fica com Deus.